Olá! Então vamos começar a nossa primeira aula. Neuromodulação cerebral não invasiva com estimulação magnética transcraniana nas doenças neuropsiquiátricas. Eu sou Rafael Higashi, eu sou médico neurologista, diretor médico da Clínica Higashi. Bom, primeiro, vamos começar em relação aos conceitos gerais. O que é neuromodulação? O que é estimulação magnética transcraniana? Como que surgiu essa tecnologia? Bom, primeiro, neuroestimulação é um termo que se usa que significa estimulação magnética ou elétrica no sistema nervoso. Ele pode ser no sistema nervoso central ou periférico, para fins de modulação. O que significa isso? O sistema nervoso central, você pode usar essa tecnologia. Você pode usar a tecnologia eletromagnética para estimular o sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central? Cérebro e medula. Você pode usar a técnica de estimulação elétrica e magnética no tecido nervoso periférico. O que é sistema nervoso periférico? Na ponta anterior da medula, o nervo que sai da medula, que vai até a parte muscular. Esse é o sistema, são os nervos periféricos. Então é importante entender que nossa aula vai começar, nós vamos falar de um assunto específico, que é neuroestimulação no sistema nervoso central, e nós estamos falando do cérebro. Poderíamos falar de estimulação medular? Poderíamos. Poderíamos falar do sistema nervoso periférico? Poderíamos. Mas nós vamos focar no cérebro. Né? Para dar um exemplo, estimulação do nervo periférico, hoje se pode estimular o nervo vago e tratar depressão, epilepsia refratária. Estimular a medula, você pode tratar dor crônica, mas o nosso foco é estimulação cerebral. Então, novamente, nós vamos falar de estimulação do sistema nervoso central, que é o cérebro. O que é neuromodulação? Nós estamos falando, neuromodulação é um termo que tem como definição uma tecnologia que age diretamente nos nervos, que você altera, usando a terapia elétrica ou magnética, você consegue alterar o sistema nervoso central, que pode ser através do eletromagnetismo ou medicamentos, para fins terapêuticos, para tratamento. Então, lógico, nosso foco vai ser neuromodulação através do eletromagnetismo, que é o termo, a neuromodulação está cada vez mais, esse termo, com a tendência de se falar em usar terapia eletromagnética. Então, existem vários tipos de neuromodulação, várias maneiras de intervir no sistema nervoso central, no sistema nervoso central ou periférico. Entre as maneiras que nós temos de intervir, vamos falar no tecido cerebral, existem 4 principais. Primeira, que é o tema dessa aula, é a estimulação magnética transcraniana. O segundo é a estimulação magnética de corrente contínua. O terceiro é eletroconvulsoterapia. E o quarto, estimulação magnética profunda. Então, das técnicas não invasivas, das técnicas que não se utiliza, que não precisa de cirurgia para estimular o tecido cerebral, nós temos essas 4 principais. Eu vou explicar resumidamente o que são essas 4. Mas o foco da aula é a estimulação magnética transcraniana. Tem maneiras de estimular o tecido cerebral de maneira invasiva. Então, por exemplo, nós temos as cirurgias onde se faz implante, através da neurocirurgia, coloca-se implante, eletrodos no sistema, no córtex motor, que é usado, por exemplo, para dor. Pode-se tratar com estimulação, colocar eletrodos mais profundos, em regiões mais profundas cerebrais, em regiões dos gânglios da base, para tratar, por exemplo, doença de Parkinson, que é estimulação cerebral profunda. E existem outras técnicas, que não no tecido cerebral, mas, por exemplo, a terapia por campo eletromagnético pulsado, a estimulação magnética medular invasiva e a estimulação dos nervos periféricos. Então, mas nosso foco é a estimulação cerebral
não invasiva, especificamente estimulação magnética transcraniana. Mas nós vamos falar um pouco da definição das outras 3 modalidades conhecidas de estimulação cerebral não invasiva. Então a primeira, eu vou explicar para você o que é estimulação magnética, o que é estimulação transcraniana de corrente contínua. A estimulação transcraniana de corrente contínua se utiliza de 2 eletrodos, né? Você, através de um aparelho, esse aparelho ele gera uma corrente fraca que através de 2 eletrodos posicionados estrategicamente em regiões cerebrais que você quer tratar, você posiciona esses eletrodos na região que delimitado para tratamento, e através desses 2 eletrodos, como mostra aqui, passa uma corrente elétrica. Essa corrente vai do ânodo até o cátodo. Então, nós temos uma corrente elétrica onde que o ânodo é o positivo, estimula, e o cátodo é o negativo, onde você tem uma estimulação, onde você tem uma diminuição da atividade. Eu vou explicar isso com mais calma depois. Então, esse é um tratamento que, em alguns países, como na Alemanha, já é um tratamento médico descrito dentro da tabela médica, já com procedimento. No Brasil, é algo que está começando, nós estamos seguindo a tendência mundial, mas é considerada no Brasil experimental, apesar de vários centros, como o da USP, já estarem com várias pesquisas, vários protocolos em andamento. O segundo é uma técnica muito tradicional, na verdade foi a primeira técnica que se utilizou da estimulação elétrica, vamos dizer, da maneira que é hoje, através que chama eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia, ela já existe desde a década de 30, 40, e essa técnica, na verdade, você estimula o tecido cerebral você induz uma crise convulsiva que dura ao redor de 30 segundos por meio de uma passagem de corrente elétrica. Normalmente essa técnica é uma técnica que requer, sim, anestesia geral, o paciente tem que estar sedado, você tem que usar relaxante muscular para o paciente não ter os abalos clônicos da convulsão. Ela não é estimulação magnética transcraniana, ela não é o tema que nós estamos falando, mas é uma modalidade não invasiva, mas com vários efeitos colaterais possíveis, e nós vamos explicar, mas ela deve ser falada com uma estimulação que requer cirurgia. E o tema dessa aula, que é a estimulação magnética transcraniana, mas essa estimulação magnética transcraniana que nós vamos falar é a superficial. Existe a estimulação magnética transcraniana profunda, que através de um aparelho se gera um campo magnético para estimular tecido cerebral. Essa profunda, ela penetra mais ou menos 8 centímetros o cérebro, o tecido cerebral. Ela, na verdade, essa técnica, essa modalidade médica está começando, é uma técnica muito nova, já existe na USP, se fazendo pesquisa com ela. Em Israel, eles têm uma equipe envolvendo vários protocolos, principalmente está começando a se usar para depressão, mas é uma técnica ainda muito inicial, não existe ainda uma aplicabilidade clínica. Mas essa técnica de estimulação profunda, que não é o que nós vamos falar, que é o tema dessa aula superficial, essa estimulação transcraniana profunda é promissora. Os resultados preliminares para tratar algumas doenças, como depressão, se mostraram muito favoráveis, mas nós estamos aguardando o resultado. E o tema dessa aula, que é a estimulação magnética transcraniana repetitiva, que é através de um aparelho, você gera um campo magnético, esse campo magnético consegue estimular de maneira não invasiva áreas tecidos cerebrais, o tecido cerebral, né? O córtex cerebral. Então, quais são os princípios básicos da estimulação? Bom, primeiro, você tem que ter uma unidade
uma unidade principal que gera a energia para gerar uma corrente elétrica. Então nós conseguimos observar aqui uma unidade principal, né, que gera uma corrente elétrica, e existe uma bobina que, através dessa corrente elétrica, gera um campo magnético. Esse campo magnético consegue ultrapassar a barreira cerebral, ou seja, a pele, o osso, a membrana aracnoide, e consegue penetrar o tecido cerebral, estimular diretamente o tecido cerebral, mais especificamente o córtex, né? Então, na realidade, você tem um campo magnético que faz passar essa corrente elétrica, mas que na verdade no fundo é um pulso elétrico que está estimulando as áreas específicas cerebrais, né? Baseado em estudos anteriores descritos por Faraday, onde uma corrente alternada induz uma corrente elétrica, estudos prévios da física, né? Então, como que nós conseguimos entender? Na prática, nós temos uma bobina, aqui uma bobina em forma de 8, onde é gerado o campo magnético. Normalmente temos um campo, um braço mecânico que ajuda a posicionar essa bobina na maneira adequada. Normalmente pode ser usado um computador touchscreen. Tem que ter o aparelho, ele tem uma unidade principal, onde é gerado essa carga elétrica, e o refrigerador. E o refrigerador, porque como são vários, é estímulo repetitivo, tem o refrigerador que, vamos dizer que refrigera, né, o aparelho. Então, resumidamente, esse seria uma unidade. Lógico, é preciso, eu vou explicar posteriormente, mas o médico está pelo menos próximo ao local, é o médico que monta o protocolo, é o médico que indica o tratamento, mas é importante que pode ser que um profissional da área de saúde, junto com o médico, esteja operando, né? Bom, é importante diferenciar que a estimulação magnética transcraniana, nós temos dois tipos principais. Uma que nós chamamos repetitiva, que é para fins terapêuticos, né? Quando nós falamos de estimulação magnética transcraniana repetitiva, nós estamos falando para fins terapêuticos, ou seja, são várias repetições de estímulo para alterar o funcionamento do córtex cerebral. Mas se nós também a estimulação magnética transcraniana pode ser diagnóstica, quando é com pulso único. Então, por exemplo, quando existem lesões no eixo do córtex, no eixo piramidal, na área motora, você pode fazer o estímulo para observar se existe uma alteração na velocidade de condução, ou seja, se o potencial evocado motor está alterado. Então também pode ser diagnóstico. O nosso tema, o nosso foco é principalmente no tratamento de doenças neuropsiquiátricas. Esse é o nosso foco. Neuropsiquiátricas ou neurológicas, doenças que afetam o cérebro. Um pouco da história para entender por que chegamos a esse momento que estamos vivendo na medicina, né? Para entender como chegou até hoje, como chegou o que nós estamos vivendo hoje, como a estimulação magnética transcraniana hoje chegou e está mudando, dando opções de tratamento. Mas como que chegou até onde estamos? Primeiro, é descrito já em 43, 48 após Cristo, o médico do imperador romano Cláudio descreveu que ele aplicava a descarga elétrica do peixe torpedo para aliviar dores de cabeça. Ele até menciona isso, até descreve em seu livro sobre esse assunto. Então, logo há 20 séculos atrás, já tinha descrições de médicos falando da sua utilidade terapêutica. Lógico, na época era o peixe torpedo. Hoje nós não utilizamos mais, mas já tinha alguns indícios. Bom, passou muitos séculos depois, houve uma das principais pontos aonde começou a colocar esses estudos, a avançar na área da medicina, mas a gente não pode esquecer a pilha voltaica por Alexandre Volta, em 1800. Ele que fez possível que
a pilha pudesse ser utilizada com os aparelhos que nós temos hoje. Então, com essa descoberta, mais ou menos no fim do século XVIII, Galvani, por exemplo, publicou em seu livro experimentos de eletricidade, né, em rãs, por exemplo. Então, o uso dessa tecnologia, no final do século XVIII, o uso da eletricidade, né, para gerar a luz, começou, já nessa época, começaram alguns cientistas a utilizar para estimular tecidos animais, tecidos biológicos. Então, os primeiros experimentos, é descrito, Luigi Galvani, até na sua publicação, ele estimulava sapos, rãs e verificava movimento, né? Bom, um grande passo foi quando Giovanni Aldini, já no início do século XIX, começou a estimular cadáveres. Ou seja, já mudamos o foco e já não era mais tecido animal, mas já começando a estimular tecido humano, cadáveres na época. Para entender um pouco disso na história, então, por exemplo, nós temos o clássico de Mary Shelley, Frankenstein. Dizem que os experimentos de cadáveres de Aldini foi uma grande inspiração de Mary Shelley no clássico romance do Frankenstein. Então, na história é relatado que ela, impressionado com a experiência do Aldini, se inspirou na história de Frankenstein. Bom, então, o outro passo importante nessa história já foi no final do século XIX. O médico norte-americano Robert Bartolo foi o primeiro médico a já estimular o córtex cerebral de uma pessoa desperta. Bom, saímos do animal, fomos para os corpos humanos e já estimulando em pessoas vivas. Então, Bartolo, lógico, pessoas que já tinham uma condição, doenças como tumor, ele começou já a estimular o tecido dessas pessoas, o tecido cerebral, através de técnica neurocirúrgica, a pessoas vivas. E, na época, era um tremendo espanto, porque você estimulava, ou a pessoa movia os membros, e isso causava uma certa angústia, ou uma certa... era algo, assim, bem... as pessoas se assustavam com esses testes, né? Bom, já em 1938, médicos da Universidade de Roma começaram, dois principalmente, Cialetti e Bini, começaram a usar estímulos elétricos cerebrais para induzir convulsões com tratamento para condições de doenças neuropsiquiátricas. Bom, vamos entender o seguinte, que antes desse período já se falava que a crise convulsiva induzia, ajudava no tratamento de algumas doenças. Na época se falava da esquizofrenia, da mania, da catatonia. Mas esses dois cientistas desenvolveram, na época, antes dessa época, se utilizava muito medicações, mas existiam riscos muito grandes em relação aos efeitos colaterais. Esses dois cientistas, eles desenvolveram o equipamento, lógico que hoje mudou muito, mas que através da eletricidade se induzia uma convulsão e a pessoa, vamos dizer, melhorava da condição que ele tinha, principalmente das desordens cerebrais, neuropsiquiátricas. Bom, lógico que a eletroconvulsoterapia não é estimulação magnética transcraniana repetitiva. São duas coisas diferentes. Mas nós temos que entender um pouco porque a eletroconvulsoterapia ajudou muito a entender, foi um princípio de como a estimulação magnética transcraniana evoluiu. Começou com a eletroconvulsoterapia. Para compreender, é preciso entender que a eletroconvulsoterapia já na década de 40 e 50 já era utilizada ao redor do mundo. Né? Ao redor do mundo como tratamento. Hospitais da Nova Zelândia, já no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa já era muito popular. Né? Lógico que na época a medicina não era uma medicina baseada em evidência, em estudos científicos, mas já se falava
na época já tinha popularização entre os médicos que dava resultado. Mas o que aconteceu? Começou a acontecer o uso um pouco irracional disso. Ou seja, um pouco antes, logo depois desse período, 40, 50, 60, o que acontece? As pessoas começaram a associar a esse tratamento a, por exemplo, tortura. Então, policiais, regimes ditatoriais, ou mesmo, às vezes até pode ser pelo mau uso do profissional, de indicar mal pessoas que não precisavam e mesmo confundirem os policiais na época, o governo ditatorial, às vezes fazia a eletroconvulsoterapia de maneira de punição, como um castigo. Então, o que aconteceu? Nas décadas seguintes, 50, 60, principalmente na década de 70, houve um terror, vamos dizer assim, um conceito, um medo muito grande da eletroconvulsoterapia. Houve uma terrorização desse tipo de tratamento. Por exemplo, no filme onde Jack Nixon estreou como... Jack Nixon é o ator principal, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Esse filme, ele foi um filme que teve 5 prêmios, né, na academia. Ele teve melhor ator, melhor atriz, melhor diretor. Esse filme foi a New York Times relata, por exemplo, como um dos filmes que mais terrorizou a eletroconvulsoterapia, ou seja, houve uma terrorização na mídia. Então, os efeitos potencialmente bons da eletroconvulsoterapia foram mitigados pela popularização errada do que seria o efeito terapêutico da eletroconvulsoterapia. Mas, em 1951, a eletroconvulsoterapia, para nós entendermos que ela é um estímulo, é uma eletricidade no cérebro todo, que é muito diferente da estimulação magnética transcraniana. A estimulação magnética transcraniana, você consegue estimular de maneira indolor, praticamente indolor, regiões específicas do cérebro. E isso só foi possível porque alguns cientistas, como Penfield, famoso neurocirurgião, onde a gente até hoje se baseia nos estudos dele, esse canadense, ele mapeou o córtex motor sensorial, que é conhecido até hoje como homúnculo de Penfield. Então, o córtex motor, o córtex sensitivo, foi mapeado. Através dos estudos de Penfield, nós conseguimos entender que estimulando tal região, nós temos tal resposta motora. Então, só é possível hoje usar a estimulação magnética para tratar áreas específicas do cérebro, porque cientistas como Penfield, fizeram essa descoberta, né? Só que, até 1985, nós não tínhamos a tecnologia de você conseguir estimular áreas específicas cerebrais sem precisar. Não tinha, porque a eletroconvulsoterapia é um estímulo intenso, é um estímulo onde você estimula o cérebro todo, tanto que induz uma convulsão. E antes, a única maneira era a neurocirurgia, onde você tinha que abrir o cérebro para estimular áreas específicas. Mas Baker, em 1985, no Reino Unido, ele desenvolveu o primeiro aparelho de estimulação magnética transcraniana. Isso foi um grande avanço, porque já não precisava mais abrir o cérebro para estimular áreas específicas do cérebro. Já em 1997, o uso do eletromagnetismo avançou, porque, por exemplo, mesmo que foi através de cirurgia, a estimulação magnética profunda, em 1997, foi aprovada pelo FDA, tratamento para tremores essenciais, e para a doença de Parkinson, em 2002, o FDA aprovou para tratamento de Parkinson, e em 2003, para tratamento de distonia. Ou seja, o uso da tecnologia da terapia eletromagnética foi se avançando no tratamento médico, na indicação médica. Nesse caso, a estimulação profunda já tinha sido aprovada até antes da estimulação magnética transcraniana. Bom, como começou isso no Brasil? Na realidade, o Brasil teve um passo muito importante, porque o Brasil conseguiu, a Anvisa conseguiu a aprovação até antes
do que nos Estados Unidos. Mas foi depois de alguns países, muito depois de alguns países, como por exemplo o Canadá, que isso já tinha sido aprovado em 2000, 2002. Mas em 2001, o professor Marco Antônio Marcolin, médico do Hospital das Clínicas de São Paulo, ele foi o primeiro a introduzir, a trazer esse equipamento, trazer essa tecnologia, o uso dessa tecnologia no Brasil. Dr. Marcolin, em 2001, a USP recebeu uma doação, em termos financeiros, monetários, de um paciente, onde então Dr. Marcolin compra e traz para o Brasil o primeiro aparelho de estimular e aprende e traz essa tecnologia para o Brasil na USP, no IPQ da USP. Então o professor Antônio Marcolin é uma figura, é um professor, é um médico psiquiatra, aonde que ele foi o precursor disso no Brasil. Ele publicou em 2007 sobre a autoria, ele publicou talvez o primeiro livro de autoria brasileira sobre o assunto. Pelo menos é o que nós tínhamos naquela época, né, que tinha uma revisão. O livro é escrito em inglês, mas um livro muito bom. Ele foi um dos primeiros a escrever sobre esse assunto. Um dos primeiros brasileiros, se não foi o primeiro. Então, o Dr. Marco Antônio Marcolin, no Brasil, ele abre, para além dos estudantes da USP, dos médicos da USP, ele abre para estagiários, pessoas que quisessem aprender essa tecnologia, usar essa tecnologia, ele abre para outras pessoas, né? Outros médicos que quisessem aprender a técnica e quisessem fazer a linha de pesquisa. Então, por exemplo, minha pessoa eu devo agradecer ao professor Marcolin, porque foi ele que, na verdade, foi a única pessoa que nós tínhamos como aprender isso no Brasil. Bom, já em 2007, a Anvisa aprova o primeiro aparelho para uso no Brasil. Quando a Anvisa aprova, já em 2007, na realidade, nós, por exemplo, muitos, assim como eu, já usavam a estimulação magnética, já tinham, mas foi muito bom quando a Anvisa aprova a estimulação magnética. A gente já trabalha com mais tranquilidade, um órgão regulatório aprovou, mas nós já sabíamos do efeito, porque já existiam estudos muito antes disso, né? Nos Estados Unidos, somente em 2008, a estimulação magnética foi aprovada para o tratamento tratamento da depressão, após quase 40 ensaios terem constatado sua eficácia na depressão. Então, o FDA aprovou, em 2008, o uso da estimulação magnética transcraniana no tratamento de um tipo de doença, que é a depressão, né? Somente 4 anos depois, então você imagina que em 2007 a Anvisa aprova, alguns países já em 2002, 2003 já tinham sido aprovados, mas o Conselho Federal de Medicina somente em 2001 aprovou o uso da estimulação magnética transcraniana como uso no tratamento da depressão unipolar, bipolar, alucinação auditiva e planejamento da neurocirurgia. Lógico, para nós que participamos 6, 7 anos antes, já tratava, já utilizava essa tecnologia, essa aprovação foi muito tardio, porque todos nós esperávamos que o Conselho deveria ser o primeiro a estar na frente nesse processo. Então, na realidade, muito excesso de conservadorismo, mas quando houve a legalização, nós ficamos todos felizes, né? Mas com muito atraso, isso foi com muito atraso. Bom, quais seriam a neuromodulação, a vantagem da neuromodulação em relação aos psicofármacos? É importante entender. Nós estamos falando de outra modalidade de tratamento. Nós estamos falando que os psicofármacos existem sua vantagem e a neuromodulação existe a sua. A grande vantagem do psicofármaco é o uso domiciliar. Você pode usar remédio dentro de casa, a hora, a qualquer lugar. A grande desvantagem é os efeitos colaterais. Então vamos dar um exemplo clássico da depressão. O paciente, quem toma remédio antidepressivo, sabe que, por exemplo, pode afetar a libido. Sabe que pode afetar a memória, em alguns casos, pode dar sonolência. Então são efeitos colaterais indesejados. Já a neuromodulação,
a vantagem é que tem muito poucos efeitos colaterais, principalmente quando se fala da estimulação magnética transcraniana ou a estimulação transcraniana de corrente contínua. A desvantagem, teoricamente, tem que ir ao médico, é um tratamento que você pode fazer em casa. Na maioria das vezes, existem algumas exceções, mas não é um tratamento que fazer em casa, né? Bom, a característica do campo magnético da estimulação magnética. A gente sabe que a energia da bobina, aquela bobina que eu expliquei para vocês, ela gera cerca de 500 joules. É o suficiente para arremessar um peso de 1 kg à altura de 50 metros. Para entender a energia que é. O campo magnético do disparo é da ordem de 1,5 a 2 vezes mais o campo magnético da Terra, que é mais ou menos similar ao campo magnético do aparelho da ressonância magnética. Eu afirmando que, apesar de ter essa energia através desse campo magnético, os efeitos colaterais são poucos, ou são quase mínimos, e o tratamento é quase indolor. O alcance da estimulação magnética transcraniana, a gente sabe que a área estimulada ela consegue penetrar mais ou menos 2 centímetros do córtex. Então ela pega o córtex cerebral, né? É como fosse uma área estimulada, como fosse um cone invertido. Ela é focal. No final do estímulo, no final desses 2 centímetros, onde você tem o foco maior da estimulação. Então seria isso de profundidade. Então, na verdade, você consegue penetrar 2 centímetros do córtex cerebral, do tecido cerebral. Né? É muito importante entender que, apesar de quando se estimula uma determinada região, por exemplo aqui, você tem um efeito direto naquela região, mas o cérebro é feito de conexões. Então, uma estimulação direta em uma área cerebral, você também está estimulando outras áreas. Porque o cérebro, você estimula uma região, ele pode ter outras conexões. Então, você consegue estimular áreas límbicas, áreas emocionais, por exemplo, com a estimulação do córtex, mas de maneira indireta. A área que é estimulada é o córtex humano. Só lembrar que o córtex ela tem 2 a 4 milímetros de espessura e constitui de 20 bilhões de neurônios que se organizam em microcolunas, representando nessa imagem. É muito importante entender que o córtex cerebral é o processamento neural mais sofisticado que nós temos. O córtex, a área do cérebro que envolve nosso cérebro córtex, ela é a área mais sofisticada, é a área mais importante em termos de cognição superior. E dependendo da área que nós vamos estimular, nós temos ações específicas. Por exemplo, o lobo frontal está muito relacionado à memória executiva, planejamento, córtex motor, a área motora, a parte sensitiva, a área sensitiva, o córtex occipital, a visão. Então, é importante entender que o córtex, dependendo da região, ele é especializado. É muito importante entender isso, entender a área que a doença afeta para estimular a região correta. Existem 2 tipos de bobinas principais. Uma que é em forma de 8, que é a mais utilizada hoje, porque você consegue estimular áreas você consegue induzir uma corrente focal, um campo magnético, uma corrente focal. Também existe a corrente circular, a bobina circular, que está um pouco em desuso atualmente. Lembrando que a estimulação magnética ela tem uma ação, ela despolariza, uma despolarização transmembrana, você tem um potencial de ação, e esse potencial de ação é justamente na união entre a substância branca e a substância cinzenta, né? Nessa união onde ocorre a despolarização. E é muito influenciado pela angulação da bobina, aonde eu vou explicar com mais calma na próxima aula, na aula 2, que é os parâmetros da estimulação. E quais são os efeitos biológicos da estimulação? O que você faz com ela? Bom, quando se usa a estimulação, você tem um aumento do fluxo cerebral. Isso já detectado através de estudos de neuroimagem funcional. Você tem um aumento do fluxo sanguíneo. Você também tem alteração, indução gênica. Por isso você tem efeitos não só transitórios, mas a longo prazo. Você tem alteração do RNA mensageiro. Você também induz fator de crescimento neuronal. Então você pode
induzir crescimento neuronal naquela região. Você também tem um aumento da produção de neurotransmissores, dopamina, glutamato, serotonina e GABA. Você também tem aumento dos receptores 5-HT1. Você aumenta os receptores 5-HT1 e você tem também o que nós chamamos de aumento do potencial pós-sináptico excitatório, long term potentiation, e também pode ter o aumento do potencial pós-sináptico inibitório. Lembrando que quando nós falamos de estimulação magnética transcraniana, nós podemos fazer uma estimulação magnética transcraniana em alta frequência, que você está ativando, excitando aquela área, mas também você pode fazer uma estimulação magnética transcraniana inibitória. Quando você faz uma frequência de 1 Hz para menos, vocês vão entender o que é isso, você na verdade está estimulando, mas para inibir aquela área cerebral. E isso muitas vezes é importante, por exemplo, no caso da epilepsia, ou por exemplo, no caso na depressão, existem áreas que você tem que ser inibidas. Mas também existem áreas que têm que ser excitadas. No caso da reabilitação motora, no caso da depressão, em alguns casos de depressão. Então é muito importante entender isso. A estimulação magnética transcraniana pode ser excitatória, dependendo da frequência, ou também inibitória, se uma frequência abaixo de 1 Hz. Muito importante saber a área que você está estimulada. Tem que entender a anatomia. Então, por exemplo, nós podemos entender que, por exemplo, na alucinação, quando a alucinação auditiva da esquizofrenia, nós temos que inibir a área temporal, a área relacionada à audição. Então, você vai inibir aquela região. Então, por isso é muito importante que o médico seja médico e que tenha conhecimento do cérebro e das doenças, aonde a doença afeta no cérebro, para tratar essa patologia. O cérebro funciona através de conexões. Novamente, fica complexo, mas ao mesmo tempo muito interessante, que quando você estimula uma área, você está estimulando outras regiões. Isso é muito importante. E dependendo da intensidade que você faz esse estímulo, você pode ter mais efeito ou menos efeito. Então é importante, no próximo aula nós vamos falar de parâmetros. Então é importante entender isso. Os parâmetros é importante. Bom, essa é a primeira aula sobre neuroestimulação, estimulação magnética transcraniana repetitiva. Eu agradeço a sua atenção e espero que tenham aprendido. Obrigado.